Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu trouxe para vocês um modelo muito fácil utilizando a técnica vagonite para você bordar em seus caminhos de mesa. Esse desenho no tecido etamine, ele tem 18 centímetros de largura, mas você pode aumentar as repetições fazendo caminhos mais largos de acordo com seu gosto. Eu vou utilizar aqui a linha Clea Mil, que é aquela linha de crochê mais fina. Vou utilizar apenas uma cor, mas você pode bordar esse modelo em degradê. Então, você pode distribuir essas cores nessas carreiras, começando com a cor mais clara e terminando com a cor mais escura. Então, a combinação de cores você vai escolher de acordo com o seu gosto. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de etamine comum, que é aquele etamine maior. Minha amostra hoje mede 27 centímetros por 21. Você inicia encontrando o centro do seu barrado. Então, vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar a trama do centro. Então, vai marcar aqui a trama do centro, a trama horizontal. O nosso bordado, ele começa uma trama antes e uma depois dessa que você marcou. Então, você marcou somente a trama horizontal para centralizar o seu desenho. Você começa bordando uma trama vertical à sua direita e outra na esquerda. Vai encontrar essas duas tramas do centro. Vai dividir a sua linha, vamos bordar um lado, depois o outro. E o nosso passo a passo hoje vai ser muito simples. Nós vamos utilizar apenas um tipo de contagem. Você sempre, na reta do último ponto, você vai pular uma trama nessa mesma reta, somente as tramas verticais, e vai bordar na próxima. Essa é a única contagem que a gente tem. Dessa mesma reta, pula uma trama, borda na próxima. Então, sempre que pular uma trama, é só pular uma trama vertical. Então, você inicia nessa mesma reta, pulando uma trama e vai bordar duas. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. A única coisa que vai mudar vai ser a quantidade de tramas que você vai bordar. A contagem é sempre a mesma. Dessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E mais uma vez, nessa mesma reta, você pula uma trama e borda duas. É somente essa sequência que você vai fazer nessa carreira. Agora, a gente muda a direção. Dessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Essa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Então, essa sequência que você vai fazer em toda a carreira. Sempre duas tramas, duas vezes, depois 3 e depois duas vezes de novo. Uma, duas. Essa sequência que você vai fazer. Então, de novo, dessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Então, já tem aqui, ó, duas vezes duas tramas. Essa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E você vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Assim que você chegar no final do caminho, é só você terminar em linha reta e deixa a ponta da linha solta para depois você fazer a costura. O arremate ele é feito somente na costura. Depois você pega a linha que você deixou reservada do outro lado e vai fazer o mesmo passo a passo. Aquela mesma sequência de contagem. Fiz já duas tramas, então nessa mesma reta, pulo uma trama e borda duas a segunda vez. Essa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. Então, a mesma contagem que você já estava fazendo. Agora, são duas vezes duas tramas de novo. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda duas. E também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Sobe, borda duas, sobe, borda 3 e depois sobe, borda duas mais duas vezes. Vai fazer essa ponta em todo o comprimento. Assim que você bordar esse desenho em todo o comprimento, nós vamos repetir esse mesmo desenho para o outro lado. Então, pega a mesma quantidade de linha, escolhe
essa ponta de 2 tramas mais alta, divide a sua linha, pode começar da lateral, pode começar do centro dividindo a linha, escolhe a maneira que você acha mais fácil. E vai fazer a mesma contagem, a gente já tem aqui 2 tramas, então nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Agora vamos mudar a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama e borda 2. E também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento até você fechar todos esses balõezinhos. Eu não vou fazer o comprimento da carreira inteiro, porque o nosso passo a passo, ele tem muita repetição. É um modelo simples, fácil de bordar, então eu vou mostrando aqui o passo a passo de cada uma das carreiras e depois no final eu completo o restante das repetições. Agora vamos começar a segunda carreira. A partir de agora você pode bordar comigo todo um lado e depois você espelha o mesmo passo a passo para o outro lado. Você borda comigo a segunda carreira, pausa o vídeo e borda a segunda carreira para o outro lado. Ou se você tem dificuldade em espelhar, você faz comigo todo um lado, depois você vira o seu trabalho, volta o vídeo a partir da segunda carreira e faz o mesmo passo a passo de novo para o outro lado. Então, escolhe a maneira que você achar mais fácil. Para iniciar a segunda carreira, você escolhe uma dessas pontas mais altas. Você tem essas 2 tramas aqui do centro, da parte de baixo dessa ponta. Na carreira de baixo, você tem uma trama que fica antes dessas 2, uma trama que fica entre elas e uma trama depois. Então, você tem 3 tramas aqui nesse espaço. Também pode começar da lateral, pode começar do centro dividindo a linha. E agora você vai apenas contornar esse desenho. Aquela mesma contagem, nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda 3. É apenas uma carreira de contorno. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Agora muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Você chegou agora na outra ponta. E a partir de agora, você segue esse mesmo passo a passo, contornando todas as pontas do seu trabalho. Agora, vamos começar a terceira carreira. Escolhe uma dessas pontas de 3 tramas que você iniciou. Na carreira de baixo, você tem 2 tramas que ficam entre elas. Borda essas 2 tramas, agora nós vamos fazer essa contagem. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Agora muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2, que são as mesmas 2 tramas que a gente iniciou. E a partir de agora, você veio fazendo essa sequência, fazendo essa ponta em todos os desenhos. Para fazer a carreira 4, você inicia de novo naquela ponta, todas as carreiras vão começar nessa ponta. Então, você fez a ponta com 2 tramas, você tem essa carreira aqui, ó, com 3 tramas do seu lado direito. Na carreira de baixo, entre elas, você tem 1, 2, 3, 4, 5 tramas.
Então, começa fazendo aqui 5 tramas. E de novo, nós vamos apenas contornar o desenho. Então, nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. Essa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. E nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 5. Que são as mesmas 5 tramas que a gente iniciou. E agora, você continua fazendo as repetições, contornando todos os desenhos. Agora, vamos começar a 5ª carreira. Você tem aquela carreira de 5 tramas. Entre as 2 primeiras do lado direito, você tem uma trama que fica entre elas. E você vai bordar uma linha com 4 tramas. Agora, você pula uma trama, borda 2. Pula uma trama, borda 2. Pula uma trama, borda 2. E uma última vez, pula uma trama, borda 2. Então, você faz essa repetição 1, 2, 3, 4 vezes. Agora, muda de direção, a mesma repetição. Pula uma trama, borda 2. Essa já é a 2ª vez. Pula uma trama, borda 2 tramas a 3ª vez. Pula uma trama, borda 2 tramas a 4ª vez. E depois é só você pular uma trama e de novo bordar 4. E a partir de agora, você de novo segue esse passo a passo, formando essa ponta em todos os desenhos. Agora, vamos começar a 6ª carreira. De novo, naquela carreira de 4, você tem as 2 primeiras tramas do seu lado direito. Na carreira de baixo, entre elas, você tem uma trama. E você faz uma linha com 3 tramas. E de novo, nós vamos fazer apenas uma carreira de contorno. Então, nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Pulo uma trama, borda 2. Você só precisa saber a quantidade de tramas que você vai bordar. E de novo, pulo uma trama, borda 3. Agora, muda a direção. Pulo uma trama, borda 2. Pulo uma trama, borda 2. Pulo uma trama, borda 2. E pulo uma trama e borda 3. E de novo, vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos começar a 7ª carreira. Você tem aquelas 3 tramas, na carreira de baixo você vai bordar 2. E de novo, essa carreira é apenas uma carreira de contorno. Então, nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. E nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 4. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. 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 E continua fazendo esse contorno em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 8. Você tem aquela ponta onde você iniciou a carreira 7. Você tem as próximas 2 tramas à sua direita. Essa carreira começa uma trama que fica entre elas e você vai fazer uma linha com 3 tramas. E também vai ser uma carreira de contorno. Então, nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 5. Agora, muda a direção.
Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. E nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 3. E também vai fazer esse contorno em todo o comprimento. Agora, vamos começar a carreira 9. Você tem aquela ponta com 3 tamas. Na carreira de baixo, entre elas, você borda duas. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda duas. Essa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Essa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. E faz essa repetição também em todo o comprimento. Vamos fazer agora a carreira 10. Você tem essas duas tamas aqui da ponta. Nossa contagem começa nas próximas duas tamas. Entre elas, na carreira de baixo, ó, entre elas você tem uma tama. E você vai fazer aqui uma linha com 3 tamas. E também, essa é apenas uma carreira de contorno. Então, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Agora, você muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. E também vai fazer isso em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 11, que é a nossa última carreira. Se você depois for continuar fazendo as repetições, essa carreira que eu vou bordar agora é a mesma da primeira. Então, você borda comigo essa carreira e depois você continua fazendo as repetições a partir da carreira 2. Então, você tem aquelas 3 tamas, entre elas na carreira de baixo você vai bordar duas. E de novo, vamos fazer a mesma repetição da primeira carreira. Nessa mesma reta, você pula uma tama e borda duas. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda duas. Agora, muda a direção. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda duas. E nessa mesma carreira, pula uma tama, borda duas e vai fazer isso em todo o comprimento. Agora, você pode escolher continuar bordando todas as carreiras unidas, ou você faz um espaço e começa a fazer a primeira carreira de novo. É só você seguir sempre a reta da mesma ponta. Pode fazer aqui um espaço e começar a fazer o bordado de novo, fazendo a repetição de duas pontas aqui na lateral do seu trabalho, e faz a mesma coisa do outro lado. Vai fazer toda a repetição, conta a mesma quantidade de espaço e faz mais uma vez a repetição da outra ponta. Se não, você continua repetindo. Esse passo a passo que eu acabei de mostrar é o mesmo da primeira carreira. Então, é só você seguir agora o passo a passo a partir da segunda carreira e fazer quantas carreiras você quiser até chegar na largura que você quer para o seu caminho. Então, agora eu vou terminar de bordar aqui essas carreiras, vou espelhar o outro lado e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso trabalho. Assim que você terminar de espelhar a carreira, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito, fácil de bordar. Então, olha como vai ficar o seu caminho de mesa, olha que desenho mais lindo, olha o efeito visual maravilhoso que esse modelo tem. Então, você pode fazer um caminho mais estreito, fazendo esse desenho no centro, ou caminhos mais largos, deixando um espaço entre os desenhos,
faz esse desenho no centro, deixa o espaço aqui de acordo com o seu gosto e o tamanho do caminho que você quer bordar, e repete de novo essa primeira carreira e faz a quantidade de carreiras que você acha que fica mais bonito e combina mais com o seu trabalho. Então faz esse passo a passo de um lado e depois esse passo a passo do outro lado, que eu tenho certeza que você vai conseguir um trabalho maravilhoso. Então essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite fácil para caminhos e mesa. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas e modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.